Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. A gente está no episódio 2 aqui do quadro da última semana com muitas dúvidas dos nossos ouvintes sobre lavagem, pintura, conservação do carro, não é mesmo, Ricardo? É verdade, estamos falando um pouquinho sobre isso, né? E agora com o carro que está lá em cima, esse preço batendo lá em cima, vale muito a pena cuidar da estética, principalmente na hora da revenda, né? Você está com um carro bonito, a pessoa vai olhar o seu carro e a primeira coisa que ele vai ver vai ser a lataria, como é que está o estado de conservação, aí depois ele vai olhar os outros itens, né, Fernanda? Então sempre vale a pena deixar o carro brilhando. E aí a gente falou de como manter essa pintura brilhando sempre, né? Como conservá-la por um bom tempo. Você falou da valorização do carro usado. E a gente começou a explicar que tem uma maneira certa de começar a lavagem, não é? Tem uma maneira certa, porque tem pessoas que começam lavando o carro pela parte de baixo, então vou tirar a primeira sujeira ali. Não, deve ser primeiro molhar o carro, né? Aplicar um shampoo apropriado, ou até mesmo um sabão neutro, se a pessoa não tiver um shampoo apropriado para que possa fazer a limpeza do carro, começando sempre do teto para partes mais baixas, né? E passando um pano, as buchas, e existe também, Fernanda, um pano apropriado para isso, que é de algodão ou de microfibra. Esse de microfibra é o que tem sido mais usado. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem a vantagem de não arranhar a lataria, né? Porque senão você depois tem que acabar tendo que polir o carro para poder tirar aqueles arranhados. Você, quando vê o carro no sol, Fernando, você vê aquele monte de arranhão, parece até que está rodando assim, quando a pessoa acaba lavando com um pano não muito limpo ou um pano não apropriado, e esse carro vai arranhando. Então, a lavagem tem que ser de cima para baixo, tá? Mantendo o carro sempre molhado e de preferência na sombra. O cuidado tem que ser redobrado para quem tem carro de cor preta. Esse carro tem que ser redobrado o cuidado, porque ele arranha com muita facilidade. Dá uma tristeza, né, Ricardo, quando a gente arranha o carro? Encostar numa pilastra, arranhar, a gente acaba ficando triste, mas lembrando que ao lavar o carro também precisa tomar esse cuidado. Uma coisa que tem acontecido muito, Fernando, a gente vê um capu, a pessoa vai lá, uma manchinha, eu falei isso na semana passada, a pessoa pega lá aquela bucha, ou então ele vai lá, pega a bucha de cozinha e acaba passando aquela parte verde, aquela parte abrasiva, e aí ele vai tirando aquilo ali, o carro às vezes está na sombra, ele não está vendo. Aí ele tira um lugarzinho, saiu, vai por outro. Quando a gente olha, o carro dele está todo marcado, porque ele passou aquela parte verde da bucha e danifica toda a pintura. Então, tem que tomar esse cuidado também, vamos deixar a dica para o nosso ouvinte, não usar aquele tipo de bucha, porque danifica muito a pintura do carro. E a parte interna? Qual é a maneira correta de limpar? A parte interna não é muito complicada, mas se você tiver um aspirador, facilita muito, né? Aspirando todo o carro. Lembrando que você também, tendo um pano limpo também para fazer toda a parte interna, o banco de couro, ele pode ser usado um sabão de coco, que você já acaba também ajudando na hidratação do banco de couro. Se você tiver, o teu carro for de tecido, você pode usar um limpador de carpete apropriado para os bancos de tecido, né? No caso do painel, você pode utilizar ali um pincel, um pano bem limpo, para que você não arranhe o painel, e por sua vez, você também pode, no final de tudo isso, hidratar os bancos com um produto específico para isso, né? Vale muito a pena, Fernanda, porque além de você proteger o banco, você evita aquelas rachaduras que o sol vai deixando também aquele monte de rachadura. O painel também, dependendo do tipo de painel, você também pode passar o hidratante. Tem alguns painéis ali que tem couro também, então você também pode passar um produto como esse. A grande maioria não é mais couro, é aquele plástico, né, resistente. Vale a pena uma limpeza também. Utilizando todos esses detalhes aí, você vai ter seu carro sempre 100%. Tinha gente que passava, eu não sei se era silicone, não era? No painel para ficar brilhando, ficar pretinho. Tem pessoas que não gostam do silicone. Existe algum silicone que deixa as mãos muito melada e você sente aquela coisa pegajosa, não é legal. Agora, existem alguns produtos que eles são um pouco mais caros,
mas assim que deixa o carro bem bacana, com aquele cheirinho de novo. Você lembra quando compra um carro novo, Fernanda? Aquele cheirinho, pena que ele some, né? Mas tem alguns produtos que acaba teu carro ficando com um cheirinho meio de novo, vale muito a pena. Esse produto está ali, é como fosse esse hidratante em todo o carro, não só nos bancos, como também nas portas, como também no painel. São produtos que são vendidos em casas especializadas. Ô, Ricardo, a gente limpa o motor também com água? Boa pergunta, Fernanda. Isso tem acontecido, muitas pessoas às vezes começam a lavar o carro e por um momento ali ele deixa entrar um pouco de água no motor, né? O capô aberto, e a pessoa não é recomendável, né? Os motores têm muitos atuadores, muitos equipamentos eletrônicos que em contato com a água pode danificar. Quando molha, Fernanda, geralmente o carro fica falhando. Então ele caiu ali na vela, caiu no cabo de vela, caiu em algum produto ali, ele tem a caixa de fusível, muitos sistemas eletrônicos. O carro, quando você vai ligar, depois tudo pronto, o carro começa a falhar, e aí você vai precisar de uma ajuda de um especialista, um mecânico, para reparar esse dano. Não é recomendável. Lavagem de motor sempre é seco. Uhum. O Marcos Vinícius está perguntando sobre a vitrificação. Se é uma boa opção para manter a pintura original, se vale o custo-benefício. Vale. A vitrificação, ele deixa o carro assim, primeiro começa com um polimento, faz todo um processo, e depois se aplica esse produto. Esse produto é uma película líquida que vai proteger teu carro, dependendo do modelo, por 1 ano, 2 anos. Tem vitrificações aí de 2, 3 anos já, mas são muito caras. Mas a grande maioria, ela dá uma garantia de pelo menos 1 ano. Então é muito interessante, o carro ele fica bonito, com muito brilho, Fernanda. Quando chove, a água escorre por completo, o carro não fica nem com aquelas bolhas, nem nada. Vale muito a pena, o carro fica muito bonito. Vale esse investimento. Essa vitrificação é aquela mesma película que eles vendem pra gente na concessionária? Tem vários nomes, né? Tem a vitrificação, tem a cerâmica, tem o polimento vitrificado, tantas coisas que se colocam nomes, mas eu acredito que sim. É o mesmo, ele falando da mesma coisa. É uma vitrificação. É uma proteção a mais na pintura do teu carro. Principalmente quando você compra um carro novo, eles estão sempre oferecendo esse produto. Aí tem uma história também que não pode passar cera depois, não é isso? Não deve passar cera, porque ele já está protegido. Então você vai trabalhar com dois produtos químicos, não vale a pena. Então você aplicou esse produto, sempre que você for levar para alguém lavar, alguma coisa assim, você tem que informar, olha, meu carro está vitrificado, eu já fiz esse trabalho, para a pessoa não utilizar nenhum tipo de produto em cima já dessa vitrificação. Entendido. Bom, para finalizar, nossas últimas dicas aí para conservar o carro bonitinho. Bom, vamos deixar aqui algumas dicas para os nossos ouvintes, né? Uma delas são dicas simples, mas acontece muito. Os nossos ouvintes têm que tomar cuidado na hora de lavar o carro para não colocar o tapete molhado. Às vezes a pessoa faz tudo aquilo, tá? Bota um tapete molhado, acaba dando ácaro, fungo e aquele cheiro horrível dentro do carro, né? Outra coisa para deixar os pneus ali brilhando, deve aplicar uma coisa chamada de pretinho, também vendido em várias lojas. Estou falando dessas pessoas que costumam fazer esse trabalhinho em casa, ele mesmo fazendo a limpeza do carro. Então, a palavra é pretinho, comprar esse produto, aplicar, vale muito a pena também. Outra coisa, Fernando, esses carros que tem black piano, deve tomar cuidado, aqueles carros que vêm com black piano, para não arranhar, arranha com uma facilidade muito grande. Então, na hora de aplicar no painel, aí no painel do carro, nas entradas de porta, o carro que tem black piano tem que ter um pano específico para que você não arranhe o black piano. Outra coisa também... O que é black piano? O que é isso? Black piano é o nome que se dá a um produto que no painel do carro ele vem acabamento brilhoso, com muito brilho. E ele é plástico, mas ele vem com acabamento fazendo ali no painel, no console, nas portas. É chamado de black piano. Tem um que é amadeirado. Então ele tem como fosse um mogno, que é amadeirado africano, e aí ele tem outro nome, mas o black piano é o mais usado. Inclusive os tetos de carros, alguns deles, não sei se você já viu, ele vem todo preto brilhoso. Não. Aquela pintura, Fernanda, é chamada de pintura black piano. Então tem alguns carros hoje que já vem com o carro é de uma cor e o teto dele é todo preto.
ele pode ser branco, ele pode ser cinza. Geralmente eles colocam no carro cinza. Um carro cinza mais claro, um cinza médio, ele vem com a pintura do teto. Então, algumas partes do carro, a grade, são grades de black piano. Então, isso aí é um detalhe que foi criado, que fica muito bonito, o carro fica bem interessante, mas tem que tomar cuidado porque arranha com muita facilidade. Tá certo. Então, são algumas dicas que a gente deixa aí para os nossos ouvintes, como também a limpeza do vidro, que as pessoas acabam limpando, fica embaçado, aquele truque que todo mundo já sabe, mas acaba não utilizando, é passar o jornal. Depois que ele está ali, vem com o jornalzinho e vai lá, passa o jornal por dentro, passa o jornal por fora, com certeza o vidro vai ficar assim, muito legal. São pessoas que têm um carinho muito grande. O brasileiro, ele é apaixonado por carro, então ele gosta de fazer esse trabalho, às vezes num sábado, num domingo, e a gente está deixando esse monte de dica aí para o carro ficar 100%. Vale muito a pena, porque o carro está com preço lá em cima, né, Fernando? Então, quanto mais o carro bonito, melhor fica. Ok? Obrigada, até segunda que vem. Ok, Fernando, abraço a todos aí.